Que calor. Oi, gente bonita, tudo bom? Eu sou a Manu e esse é o Manuscrita. Ei. Anteriormente no canal eu fiz um vídeo falando sobre livros cujo hype não justifica. Falando de livros que foram super esperados ou que são super estimados e que pra mim não justificou, não traduziu aquele hype todo, né? E pra que não achem que eu só me decepciono com livros, tem vários que eu gosto, tá? Tem vários que pra mim o hype de fato justifica. E o vídeo de hoje é pra falar justamente disso. E sendo bem sincera, eu gosto muito mais de livros do que eu desgosto deles. E agora, uma mensagem felina. Olá, eu sou o Oli e eu estou aqui fazendo uma participação especial no vídeo da minha mamãe para convidar você a se inscrever no canal. Ela disse que, quer dizer, eu digo que você se inscrevendo, o canal consegue crescer e conseguimos trazer conteúdos mais legais. Também deixa um joinha no vídeo para que ele seja recomendado para seus amigos e mais gente conheça a palavra salvadora da manuscrita. PS, nenhum animal foi coagido a participar em troca de estatísticas. Eu, pessoalmente, adoro livros. Estou sempre sentando em cima deles ou no Kindle. É isso. Miau, tchauzinho. Obrigada, bebê! Se você gosta de gatos, deixa um like nesse vídeo. O primeiro livro que eu vou falar é um que eu gosto bastante, que é O Queridinho, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. Ele foi lançado em 2018, e ele ganhou muito hype no BookTube, no TikTok, e até hoje ele é um dos livros preferidos dessas duas plataformas. Ele caiu no meu radar justamente quando eu tava entrando nesse mundo de BookTube, quando eu comecei a assistir vídeos de booktubers, e aí eu fiquei super curiosa, porque tava todo mundo falando dele, eu fiquei, nossa, vou dar uma chance. Nunca li nada do gênero, vamos ver. A história é sobre a Monique, uma jornalista americana que é convidada pela Evelyn Hugo, que é uma diva dos anos 60, a escrever a biografia dela. Só que a Monique se pergunta por que ela foi a escolhida, sendo que a Evelyn Hugo é uma diva reclusa que tá idosa e nunca abriu a história dela pra ninguém. Então a gente vai lendo as memórias da Evelyn, contando dos seus 7 casamentos, dos seus amores impossíveis, da sua vida de atriz, desde que ela começou quando ela era mais nova, filha de uma família imigrante cubana nos Estados Unidos. Esse foi o primeiro livro da Taylor Jenkins Reid que eu li, e desde então me apaixonei perdidamente pela escrita dela, pelo universo que ela cria. Eu já falei isso em outros vídeos, eu acho incrível a maneira como ela cria esse universo de famosos e mulheres fortes e empoderadas com muita personalidade. E, sim, assim como os outros livros da Taylor, ele é maravilhoso. Eu recomendo bastante qualquer livro da Taylor Jenkins Reid. Ela é uma autora que traz muita questão do feminismo, um universo com as mulheres incríveis e icônicas, e meu Deus, tá muito quente nessa cidade. E elas passam por esse arco de narrativa maravilhoso que sempre torna essas mulheres protagonistas como pessoas melhores. E o curioso, já falei sobre isso algumas outras vezes, é que sempre um personagem de um livro dela vai aparecer em outros livros dela, então cria essa quadrilogia dos famosos, digamos assim. Acho que todo vídeo que eu faço eu falo um pouquinho da Taylor, porque eu realmente sou muito apaixonada por ela. E a Netflix tá planejando um filme sobre esse livro, então ansiosa. O nosso próximo livro é Um Estranho Sonhador, da Laini Taylor, que foi lançado em 2018, eu acho. 2017. Esse foi o mesmo caso da Evelyn Hugo, porque eu ouvi falar muito desse livro e eu fiquei muito curiosa, porque eu não conhecia a autora. Na verdade, eu não conhecia vários desses autores norte-americanos que eu comecei a ler a partir de 2018. E aí, achei a premissa muito legal. Assim, é a história. A gente acompanha o Laszlo, que ele é um órfão de guerra e ele é um bibliotecário numa cidade, que eu não lembro qual é agora. E ele tem sonhos muito reais com uma... Meu gato miando. E ele tem sonhos muito reais com uma menina azul. E ele tem uma fixação, uma obsessão, assim, uma fascinação por uma cidade chamada Lamento, que é uma cidade que foi perdida no mapa há 200 anos. Aconteceu alguma coisa que um matador de deuses foi lá e matou os deuses. E eis que então o Laszlo, ele é convidado a ir numa comitiva de soldados pra essa cidade Lamento, pra saber se ela realmente existe. E lá ele começa a desvendar os mistérios da cidade. E a gente tem o ponto de vista da Sarai, que é a deusa de pele azul que habita, caminha nos sonhos do Laszlo. E eles têm essa interação entre os sonhos. E assim, gente, esse livro, ele é pura arte. A escrita da Laini Taylor é muito poética, melancólica, bonita, assim. Parece um quadro que vai sendo pintado com pinceladas delicadas e doces, e que ainda assim traz um soco na tua alma, e tu fica pensando assim, nossa,
Que legal. E aí vão tendo plot twists e coisas acontecendo e como esses soldados que foram com o Laszlo pro parlamento se interconectam na vida dos deuses e coisas que aconteceram para esses deuses morrerem e viverem e nascerem. É um dos livros de fantasia mais lindos que eu já li. E esse livro, ele faz parte de uma duologia. O outro livro é A Musa dos Pesadelos, em português. Tem os 2 livros em português. Todos os livros que eu vou falar aqui têm a tradução em português. E aí, nesse livro a gente termina a jornada do Laszlo e da Sarai, e é bem legal. Tipo, é muito bonito de acompanhar. E se você assina o Kindle Unlimited, o Estranhecedor tá de graça no Kindle Unlimited. Então é a sua chance de mergulhar no mundo de lamento de graça. O próximo livro que a gente tem aqui é Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Eu já falei sobre esse livro no meu vídeo de Melhores Leituras de 2022, então não vou me estender muito sobre ele. Se vocês querem saber um pouco mais, vão lá naquele vídeo, vou deixar o link na descrição. E, cara, leitura obrigatória brasileira, agora já. Seguindo, a gente tem Six of Crows, da Leigh Bardugo, que foi lançado em... Eu nunca sei quando foi lançado. 2015, demorei um pouco pra pegar o hype dele. Admito que quando eu tava sabendo sobre Sombra e Ossos, eu fiquei, não vou ler, não quero, ai, coisa young adult, não quero, chega. Aí eu li esse aqui, eu comprei ele na Saraiva porque ele tava tipo R$17. Eu fiquei, nossa, acho que essa é a minha chance de ler Six of Crows. E, bom, Six of Crows, ele faz parte do Grishaverse, que é o universo dos Grisha, que se iniciou com Sombra e Ossos, a trilogia de Sombra e Ossos, que tem uma série da Netflix sobre isso. E a gente tem os Grisha, que eles são, tipo, magos que controlam elementos específicos. E o Six of Crows, ele é um spin-off do Sombra e Ossos, que ele conta sobre um grupo de grupo de ladrões, que mora em Ketterdam, que seria uma Holanda. E eles são liderados pelo Casbreaker. Então, eles organizam um assalto, uma fortaleza, para roubar um item específico que pode vir a prevenir uma guerra que pode acontecer entre os Grisha e os humanos normais. Esse livro é aquele estilo de heist, assim, de roubo, uma coisa meio, sei lá, aquele filme dos Mini Cooper, 11 Homens e o Segredo, no mesmo nível. Assim, a gente tem nosso grupo de pessoas com suas habilidades específicas que completam o grupo, cada um faz uma coisinha e no fim roubam a coisa. Um grande atrativo do livro são os personagens, porque eles não são nem um pouco unidimensionais, assim, eles têm defeitos e qualidades e a gente simpatiza por eles e torce por eles, quer que tudo dê certo. E parece que a gente realmente tá acompanhando o roubo que aconteceu de verdade, porque os detalhes são muito bem bolados, muito bem feitos. Todo o universo de Sombra e Ossos é muito bem feito, parece muito tangível, sabe? E apesar desses personagens serem todos adolescentes de 16 anos, o que eu acho que é por causa do público-alvo do livro, que ele é um livro de young adult, que falam como pessoas de 30 anos, uma coisa meio John Green, assim, igual eu imaginei eles tendo 20 e tantos anos, porque não imagino uma criança de 16 anos fazendo o que eles fazem. E eu fui ler depois dele, eu li Sombra e Ossos, os 3 livros, daí eu li o outro spin-off, que é King of Scars. Como é que é em português? Eu não me lembro. E eu vou dizer pra vocês que o maior desenvolvimento de personagem que a gente tem nesse universo todo é a escrita da Leigh Bardugo. E ela se tornou, tipo, uma das minhas autoras preferidas. Eu tenho vários. Mas a maneira como ela escreve é muito bonita, muito fluida, muito fácil de entender, sabe? E tem uma continuação desse livro, ele é uma duologia, que é Crooked Kingdom, onde a gente termina de acompanhar a jornada dos nossos mocinhos. A Netflix tem essa série de Six of Crows não, de Sombra e Ossos, onde os nossos personagens do Six of Crows aparecem, então fica muito mais legal. Seguindo, a gente tem O Ceifador, do Neil Shusterman, lançado em 2016. Então, ele faz parte de uma trilogia, e nessa trilogia distópica, os seres humanos conquistaram a morte. As pessoas não morrem mais de causas naturais, não existe doença, não existe praga, não existe essas coisas que pessoas morrem. E aí e as pessoas podem viver por vários anos. Aí chega uma parte da vida delas que elas dobram uma esquina e podem resetar a vida delas e voltarem a ter 19, 20 anos, e daí as memórias são apagadas e eles até fazem novas famílias. E pra evitar a superpopulação, já que as pessoas não morrem mais por causas naturais, existem os ceifadores, que são a Dona Morte. Eles coletam as almas. E essas pessoas que são escolhidas são de forma aleatória. Pode ser uma criança, pode ser uma vovó, pode ser uma pessoa que viveu
tantos anos e resetou a vida várias vezes, tudo aleatório. E os ceifadores, eles são escolhidos para treinar novos ceifadores e assim seguir a tradição dos ceifadores. Eu não me lembro agora como é que eles morrem, se eles são imortais. Não vou me lembrar agora. Eu li esse livro faz bastante tempo. E é legal que eles devem escolher nomes de patronos baseados em figuras reais. Então a gente tem o ceifador Faraday, tem o Godard, tem a Anastácia, tem a Curry, tem o Morrison, tem vários. E também é interessante que tem até uma parte brasileira no livro, que eles precisam ir pro Brasil conhecer os ceifadores brasileiros. Que daí os ceifadores também, eles escolhem as cores dos mantos deles e os brasileiros têm a cor de verde floresta. Né? E nessa instituição dos ceifadores existe bastante corrupção, né? Porque é um órgão de poder muito elevado e prestígio, então como conhecer uma pessoa, só dar poder pra ela. Então, além dos ceifadores, tem as pessoas normais, né? Porque temos que ter, e elas são guiadas por uma espécie de nuvem que tudo vê, tudo informa, que é a Nimbo Cúmulo, em inglês é Thunderhead. E a missão da Nimbo Cúmulo é reger a vida das pessoas e criar uma forma de vida mais agradável para os habitantes dessa terra. E os ceifadores, eles não têm acesso às informações da nuvem. Eles têm acesso às coisas específicas deles. E aí eles têm que fazer diários de coleta, falando, hoje fui lá e fiz tal coisa, sabe? É bem rico. A gente tem dois protagonistas, que é a Citra e o Rowan, que eles são dois adolescentes escolhidos pelo ceifador Faraday. Mas infelizmente só um deles pode ser escolhido, então é meio que uma competição mortal, porque um deles vai ter que morrer. E um monte de coisa acontece, tem vários plot twists, o universo é extremamente rico, extremamente bem feito. O sistema de magia, digamos assim, é bem legal. O livro explica bastante as coisas que a gente tem que saber. O folclore desse livro é muito, muito rico. E é um livro que, apesar de ser young adult, ele não subestima o leitor, como alguns outros young adults fazem. É uma leitura super tranquila, apesar de ter temas bem pesados, como é o caso de ceifar uma pessoa. Tem outros dois livros da trilogia, que são Thunderhead, que na versão brasileira eu acho que é a nuvem, e The Toll, que é o timbre. E tudo faz sentido porque existe uma religião dentro do mundo que eles idolatram aquele garfo de otorrino, sabe? Que tu tem que dar o tom pro garfo pra ver como é que tá a tua audição. E as pessoas, os monges, eles estão esperando o tom ideal. É uma coisa bem louca, assim. Só que tudo faz sentido no universo. É tudo muito, muito legal. O próximo livro é Um Tom Mais Escuro de Magia, da V. Schwab. Óbvio que V. Schwab ia cair nesse vídeo. Esse foi o primeiro livro dela que eu li. Inclusive, eu tive a sorte de conseguir a edição de colecionador, capa dura, maravilhosa. E desde que eu li esse livro, eu virei fã dela. Amo a escrita dela, amo o jeito que ela escreve. Já disse em outro vídeo que ela pode escrever o rótulo de shampoo que eu vou ler, achar bonito. E a trilogia tem mais 2 volumes, que é Um Encontro de Sombras e Uma Conjuração de Luz. Então, a história do livro é assim. Existem 4 Londres num multiverso, digamos assim. A Londres cinza, que seria mais próxima da nossa vida real, onde existe o rei George III, You'll be back soon, you see, uma cidade suja e enfadonha. Aí tem a Londres branca, onde a magia drena a cidade, uma cidade meio triste, apesar de ter magia. A Londres vermelha, que é onde a magia é reverenciada, e a Londres preta, Londres negra, que sumiu do mapa, ninguém tem acesso a ela. Então a gente tem o nosso mocinho, que é o Kel. Ele é um Antari, que é um tipo de mago, que pode viajar entre essas dimensões com o artefato mágico dele, que é uma pedra lá que ele segura. E ele funciona como mensageiro do rei da Londres Vermelha. Ele pode viajar entre as Londres, ele conversa com o rei George III e traz coisas, porque ele é um contrabandista, que traz coisas mágicas da Londres Vermelha pra Londres Cinza. E ele tem esse hobby meio perigoso, porque vai que alguém pega ele é preso, o que acontece, não sei. E existem pouquíssimos Antares ainda vivos no multiverso do livro. Então, um belo dia, lá está o Kel na sua missão de mensageiro na Londres Vermelha, na Londres Cinza, e ele esbarra sem querer numa ladra, que é a Lila Bard, que é, acho que talvez a personagem de livro que eu mais amo na minha vida. Eu amo essa mulher, eu quero ser ela. Se fizerem um filme, eu quero interpretar Lila Bard, porque ela é maravilhosa, tá? Maravilhosa. Ela usa uma máscara de demônio, assim, pra fazer os seus roubos e tal. E ela rouba essa joia do Kel. E ele vai atrás dela, porque ele quer recuperar a joia. Ela salva ele de um inimigo lá que aparece.
E pra devolver a pedra dele, ela obriga ele a levar ela pra Londres vermelha. E aí ela conhece a magia do mundo. E a magia do Nazgûl, né? E a partir daí, várias coisas acontecem. A gente vai ter guerras, a gente vai ter vilões extremamente perigosos e carismáticos, porque a Bishop faz vilões com maestria. E essa trilogia tem de tudo. Tem mocinho fodão, tem mocinha fodona, tem príncipe gay, tem pirata, tem magia, tem vilão sádico, tem diversidade, tem teoria de luta, tem tudo. Como eu disse anteriormente, a escrita da Bishop é maravilhosa, fluida, tranquilíssima de ler. O universo criativo, o sistema de magia funciona muito bem. Faz todo sentido. É um sistema conciso. E a história parece simples à primeira vista, mas ela vai se envolvendo no novelo de narrativa, que vai ficando tudo muito, muito mais legal. Eu tô muito afim de reler esse livro, porque eu li ele em 2018. Algumas coisas não estão tão frescas na minha memória. Vamos ver se eu consigo fazer isso eventualmente esse ano. E se você não conhece Vi Schwab, eu recomendo fortemente que você adentre o mundo dela. Pode começar por esse aqui, porque assim, e pra encerrar o vídeo, a gente tem o Circo da Noite, da Erin Morgenstern. Eu tenho essa edição que é um pouquinho pequenininha. Eu acho tão bonitinho porque tem essa capa, que é uma das capas, e depois tem essa aqui, que é a capa da versão brasileira até, eu acho. A Erin Morgenstern, ela ganhou um concurso do Wattpad com o manuscrito desse livro. Acho que foi isso. E o livro, ele conta sobre um circo mágico que só abre à noite. E ele vai pipocando de cidade em cidade, e coisas diferentes acontecem em cidades diferentes. Por trás do backstage do circo, existe um duelo de anos entre dois magos, que seria a Cília e o Marco. E, óbvio, por eles serem rivais, eles se apaixonam, né, gente? É um livro de romance. E a autora cria um ambiente muito imaginativo, muito chamativo, ele é mágico e peculiar, e ele... Eu não sei explicar como é que eu me sinto lendo, como é que eu me senti lendo esse livro. Parecia que eu tava sentindo uma nostalgia por alguma coisa que eu nunca passei, sabe? Acho que eu li ele numa sentada, assim, em 2 dias. A gente sente que a gente tá mesmo no circo, acompanhando os espetáculos, vendo as pessoas que trabalham no circo, conhecendo mais a história delas. Os personagens são muito cativantes. E o ritmo dele é um pouquinho mais devagar, ele é um pouco mais focado no circo, um pouco nos personagens. Talvez algumas pessoas reclamem do ritmo dele, porque ele não é tão cheio de ação. As próprias questões do duelo deles não são tão cheias de ação, sabe? E ela descreve bastante as tendas e as atrações e lugares, então isso pode fazer alguém perder o interesse. Mas eu acho que tudo vale a pena. E assim, a escrita dela é tudo de bom. Todos os livros que eu falei daqui têm a escrita muito boa. O livro te proporciona sentimentos, ele é muito sensível, sabe? E ele parece um grande abraço. É uma grande experiência de leitura. O outro livro dela, eu falei nos meus livros cujo hype não justifica, que é o Mar Sem Estrelas. Também tem escrita muito bonita, mas eu acho que esse aqui é o melhor. E é uma pena que ela tenha lançado só 2 livros até agora, né? Porque poderia ter lançado mais para agradar os seus fãs. Então é isso, gente. Esses pra mim foram os livros que justificaram o hype. Tem algum desses livros que você concorda que justificaram o hype, que você leu, o que você não leu e ficou curioso pra ler depois que eu desse pequeno... Tá tudo bem, Martim? Algum desses livros que você não leu e ficou curioso pra ler depois desse vídeo, falando sobre livros que eu gosto? Acha que o hype justifica? Tinha mais alguns pra colocar, mas eu achei que ia ficar um pouco extenso, né? Então, é isso, gente. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo.